Ok, glória a Deus. Ok. Eu tenho meu tesoureiro aqui atrás que não me deixa esquecer da oferta. A tua oferta, né, querido, teu dízimo nessa manhã. Glória a Deus. Fique de pé, traga a tua oferta agora em nome de Jesus. Eu me dirijo aos de casa agora quando vão ouvir esse vídeo. Querido, você que quer nos abençoar, você que tem sido abençoado através da palavra, você que tem compartilhado a palavra, se você quer nos abençoar aí com o Pix da igreja, 18 21 14 92 0001 20, tá? Sempre sai ali no rodapé do vídeo, mas para você ficar tranquilo aí, você já pode, em nome de Jesus, gravar aí e nos abençoar. Quem sabe eu estou falando para alguém aí que tem ouvido a palavra, né? Eu quero dizer para você que nós estamos aí no desafio de comprar uma câmera para nós gravar melhor o nosso culto, a palavra, para que chegue algo com melhor qualidade para você. Se você quer nos doar uma câmera aí, olha, estamos aceitando, é bem-vindo e deixa Deus te usar. Juízes capítulo 16, vai do verso 1 ao verso 20 e entramos no capítulo 16, mas eu não vou fazer isso, né? Então vamos ler aqui os primeiros cinco versículos do livro de Juízes, capítulo de número 14, tá? Depois entramos lá no 16, mas agora 14, do 1 ao verso 5, tá joia, em nome de Jesus. Queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado, isso é sério, tá? Tem pastor que fala isso para dar uma animada, mas para mim isso é sério. Queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e dissesse para ela, irmão, diga irmão, tem coisas na tua vida que você vai perder, mas não vai fazer tanta diferença. Agora tem coisas na tua vida que você não pode perder. Amém? E nós vamos olhar para essas coisas que você não pode perder, não deveria perder. Diz assim, capítulo 14 do livro de Juízes. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse, vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, do teu povo, para que tu vás e tomes por mulher do que a filha dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filhote de leão, bramando-lhe, saiu ao seu encontro. Amém, glórias a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, a palavra dele já é abençoada, né? Que ele nos abençoe agora, nos dê graça, nos dê entendimento. Princípios que você não deveria perder. Quando eu digo crente cristão é porque estamos num contexto de igreja. Porém, ninguém deveria perder esses princípios se o tivessem, né? Quem era Sansão, querido? Eu creio que você conhece, né? Sansão foi o primeiro juiz estabelecido no Antigo Testamento e ele foi juiz por 20 anos. Por 20 anos ele foi um homem temente a Deus, andou nos caminhos do Senhor, depois se perdeu, mas 20 anos ele foi fiel. Quando ele nasceu, havia sobre ele tinha um voto que no Antigo Testamento se chamava o voto do Nazireu. O que era o voto do Nazireu? Pessoa que tinha esse voto não poderia cortar o cabelo, não poderia comer uva, tomar vinho de uva, geleia de uva, nada que viesse da uva. Não poderia tocar nada em cadáver de morto, de animal, de pessoa, de ninguém. Esse basicamente era o voto de Nazireu. Sansão tinha esse voto sobre a sua vida.
Tá? Não tocar em cadáveres, se você quiser depois, número 6, versos 5 e 6, você encontra isso. Tá ok? Primeiro princípio que Sansão quebrou. Aí eu quero agora me dirigir um cadinho mais, forçar um pouquinho mais para os nossos jovens que estão aqui nessa manhã. Tá? Jovem, eu fui jovem, ainda sou jovem, né? Mas já fui mais jovem como você. Passei pelas perrengas que você passa, achava também que sabia o certo. Olha, hoje de manhã, o irmão Wellington ali falando, né? Não despreze o conselho do pai, o conselho da mãe, o conselho de um mais velho. Só para você entender como que é a vida. O filhote do irmão Wellington, semana passada, não vieram no culto, né? Eu espero que você tenha orado, a gente pediu, a gente orou no domingo pela manhã aqui, e ele foi para o médico, e o menino com 38, 40 graus de febre, e nada, o médico não descobriu. Simplesmente não descobriu. Aí a mãe dele, que não tem diploma de medicina, né, irmão Wellington? Uma senhora simples, ela disse, meu filho, será que não é dente? E o que você acha que era? É isso. E por que ela lá no Rio de Janeiro conseguiu identificar o que o médico aqui olhando, examinando, não conseguiu ver isso? O que essa senhora tem? Experiência de vida, querido. Experiência, alguns anos na tua frente, alguns anos na minha frente. Então, quando você tiver um conselho, e principalmente do pai e da mãe, não chute esse conselho, não ache que o teu pai está ultrapassado, porque foi o primeiro princípio que este homem quebrou. Está aí no verso 1 ao verso de número 3. Olha o que está escrito aí, né? Eu vou resumir aqui. Diz que ele achou uma moça, e essa moça era bonita, e esse acaba se casando com ele. Mas aqui ele quebra um princípio. Qual o princípio? Princípio da desobediência. Todas as vezes, se você quiser gravar aí, ou especialmente no teu coração, grave isso. Todas as vezes em que você quebrar um princípio na tua vida, amanhã esse princípio vai quebrar você. Pode, é básica, é lei do universo. Quebre um princípio e amanhã ele quebra você. Sansão quebrou o princípio. Que princípio? Da desobediência do pai. Ele parece um menino mimado, uma criança mimada. Ele vai, olha, acha uma moça bonita e ele volta e diz, eu quero casar com essa. Essa é a mulher que Deus tem para mim. Aí o pai e a mãe dizem, não, meu filho, pensa um pouquinho, não é assim. Não tem ninguém aqui no nosso contexto familiar, porque nessa época, nesse contexto, a ideia era casar com o seu povo. Cuidado de Deus pelo seu povo. E ele diz, não, é essa que eu quero. Embora ela era filha, ela era dos filisteus. E quem eram os filisteus? A Bíblia diz que eram incircuncisos, não passavam pela circuncisão, eram pessoas que não eram de Deus. Então, como que um crente, como que um filho de Deus vai se casar com alguém que não professa da mesma fé, não é do mesmo jeito, não vai para o mesmo caminho? Um princípio da desobediência. E o pai e a mãe ali tentando lembrar, tentando fazer com que ele pense, tentando fazer com que ele olhe para a situação. Meu filho, isso não vai dar certo, isso não é correto. Mas ele toma uma atitude e vai nessa atitude porque ele foi enganado pelos seus próprios olhos. Então ele quebra aqui, querido, o princípio da desobediência. Não adianta você orar a Deus, não adianta você pedir a Deus, não adianta você fazer um jejum, não adianta, querido. Princípio é princípio, e o princípio da obediência, ele tem que ser vivido na nossa vida. Obediência aos pais, obediência às autoridades, quebra esses princípios, e esses princípios vão quebrar logo mais lá na frente a tua vida, vão quebrar você. Então, querido, seja uma pessoa, não quebre princípios, olhe para a palavra de Deus, tenha o entendimento de Deus, que a graça de Deus seja sobre você, seja sobre a tua vida, mas tente, em nome de Jesus, ser vigente esses princípios, principalmente de conselho de pai e conselho de mãe. Conselho do pastor é evidente, autoridades que estão sobre a nossa vida. O pai falou, presta atenção, olha a situação do irmão Wellington.
Teu pai tem mais bagagem, teu pai vê o que você não vê, teu pai não está vendo aquela paixão que você está vendo, que está deixando você cega, ou qualquer outra área da vida, né, querido? Mas preste atenção, não quebre princípio. Segundo lugar, querido, capítulo 16. Vai lá para o capítulo 16 agora, vire aí uma página da tua Bíblia. Sansão quebra um segundo princípio, chamado princípio de discernimento. Ele começa a brincar com algo sagrado, ele começa a brincar com algo que era de Deus, começa a brincar com algo que Deus tinha estabelecido na sua vida, querido, e esse é um princípio que eu morro de medo com a igreja, com as pessoas da igreja, com os jovens da igreja, em nós começarmos a quebrar o princípio do discernimento, o princípio de começar a brincar com as coisas de Deus. Veja aí exatamente a partir do verso 5 do capítulo 16. Então, ela coloca ele dormindo, começa a brincar com ele, começa a falar algumas coisas, e no 5 diz assim: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o, converse, engana ele, essa é a verdade, e vê em que consiste a sua grande força, com que poderíamos amarrarmos eles, para amarrarmos, a fim de afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Chamaram Dalila e disseram, Dalila, vai lá no ouvido de Sansão, conversa com ele, persuade ele, ganha ele, vê o que consiste a força dele, vê por que ele é um homem cheio de força. E aí verso 6, disse pois Dalila a Sansão, declara-me agora em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para poder te afligir. Disse Sansão, se me amarrares com 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estivessem seca, então me enfraqueceria como qualquer outro homem. E ele começa agora a brincar com Dalila. Com que consiste a tua força, Sansão? Ele diz, olha, se tu me amarrar com vimes, ainda não murchos, ainda não seco, eu vou perder a minha força. E ela vai lá e faz isso. E ela chama os filisteus, e os filisteus vêm, e Sansão quebra tudo aquilo, vai e vence os filisteus. E ela vem novamente, 3 vezes ela vai até ele, querido. A uma hora ele diz, não, se me amarrar com cordas novas, eu vou ser vencido. Ela vai lá e amarra ele com cordas novas, vê? Ele começa a entrar numa brincadeira com aquilo que é extremamente sagrado. Ele começa a brincar com aquilo, com um dom, com o discernimento que Deus deu para ele. E ele começa a brincar com isso. Querido, não brinque com aquilo que é sério. Não brinque com as coisas de Deus. Crente é para ser crente. Crente não pode ser morno, tem que ser frio ou quente. Vida com Deus é vida com Deus. Pé na igreja e pé no mundo não resolve. Não brinque com as coisas de Deus. As coisas de Deus é sagrada e nós precisamos ter seriedade com as coisas de Deus. Mas ele começa a brincar. Ele começa a brincar com o sagrado. Jeremias 48, verso 10 diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E como é que nós temos agido com as coisas de Deus? E ele começa a brincar com isso, perdendo esse princípio do discernimento. Ele não está conseguindo mais discernir o que é certo e errado. Querido, tenha isso em mente, nunca perca isso, querido, em nome de Jesus na tua vida. Capítulo 16, verso 19. Nós estamos aí no capítulo 16, né? Olha para o versículo 19. Depois que passou tudo isso, né? Então ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo. E o retirou-se dele a sua força. Agora ele perde a sua identidade. Qual era a identidade de Sansão? Cabelo comprido, voto do Nazireu. E agora a mulher faz ele dormir no seu colo, no seu joelho. E ele conta o seu segredo para ela. Agora ela vai lá e raspa o seu cabelo. Então ele perde a sua identidade. Irmão, você que está aqui nessa manhã, você tem uma identidade. Você é cidadão dos céus, você é filho de Deus. Você tem uma identidade, não negue essa identidade aonde você for. Amém, querido?
Aonde você for, assuma essa tua identidade. Não dá para ser crente 007, aqueles escondidos. Você tem uma identidade, glória a Deus por isso. Ainda que te chamem de careta, ainda que te chamem de bobinho, qualquer coisa parecido, não negue a tua identidade. Diga de onde você é e diga quem você é em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus você é filho de Deus. Amém, querido? Ele perdeu a identidade. Perdeu sua identidade, perdeu a sua característica. Rasparam o seu cabelo. Perdeu algo sagrado. Perdeu algo tremendo na sua vida. Jovem, moça, especialmente moço, jovem de um modo geral aqui, você tem algo sagrado, tua virgindade. Não jogue isso fora, não perca isso. Isso é sagrado, isso é um dom de Deus, isso é bênção de Deus. Não jogue isso pela janela, não vá nessas besteiras aí que o mundo vive do ficar. Não caia nessa, ainda que digam que você é careta. Seja careta, mas seja de Jesus. Amém, gente? Sansão jogou fora algo especial. Perdeu a sua identidade agora. Não é mais sua identidade agora, não, ele não tem mais. Quarto princípio, querido, 16:20. Aqui ele perde algo extremamente importante. 16:20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, ele está dizendo dele mesmo, sairei ainda desta vez como as outras e me livrarei. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Que tristeza, gente. Lembra que ele brincou com as coisas sagradas? Lembra que ele começou a brincar? E agora rasparam o seu cabelo. E ele não viu, ele estava dormindo. E agora ela chama, Filisteu, Sansão, os filisteus estão vindo para cima de ti. E ele diz, vou me levantar e vou agir como eu sempre agi. Vou matar toda essa cambada aí. Só que agora, nesse momento, o Espírito Santo do Senhor já não estava mais sobre ele. E agora ele é um homem comum. Agora ele tinha perdido a sua força. Querido, eu não vou entrar no mérito da questão aqui agora, de perder salvação ou não. Nesse contexto, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa e ele era retirado. Sobre a vida de Sansão, especialmente o Espírito Santo estava sobre ele, mas ele não valorizou o Espírito Santo. Querido, você sem o Espírito Santo, você é um derrotado, você é um fracassado na vida, mas com o Espírito Santo, você será uma pessoa vencedora. Agora não brinque com o Espírito Santo, não perca o Espírito Santo, não perca seu dom. Ele perdeu o dom da força que ele tinha. É possível perder o dom? Sim, querido, ponto de você esmagá-lo, a ponto de você exprimi-lo, extingui-lo de dentro de você, diz a palavra. Não extingueis o Espírito que está dentro de vocês, diz a palavra. Então tome cuidado com as coisas de Deus. Qual é o dom que Deus te deu? Você tem um dom, no mínimo 1, no máximo 3, eu acredito, mas existe 23 dons na Bíblia. Um desses é teu, um desses é para você. No dia que você levantou a tua mão, aceitou a Cristo, Cristo te deu 1, 2 ou 3 dons. Mas você tem cuidado dele? Você tem protegido, você tem vigiado por ele? Querido, não perca esse dom. Não deixe o mundo oprimir esse dom na tua vida. Viva esse dom, celebre esse dom na tua vida. Sexto lugar, querido, olha aí capítulo 16, verso 21 ainda. No mesmo versículo 21. Que diz que então os filisteus pegaram nele e fizeram o quê? Arrancaram os seus olhos. Que tristeza. No mundo espiritual é exatamente assim que acontece. Quando o diabo vem e ele engoda a pessoa, quando ele atrai a pessoa, uma das primeiras coisas que o diabo faz é isso, cegar a sua visão. Tem muito crente dentro da igreja que já perdeu a sua visão, querido. Já perdeu a visão das coisas de Deus, já perdeu a visão daquilo que Deus tem para a sua vida, já não sabe mais nada disso.
era um jovem, era uma pessoa cheia de visão, conseguia contemplar as coisas de Deus, conseguia ver o mover de Deus, conseguia ver a graça de Deus. Mas agora é tirado a visão dele, cega seus olhos. O diabo quer cegar os teus olhos, o diabo quer cegar o teu entendimento. Fez isso com a vida de Sansão e ele perde a sua visão espiritual. Quantos de nós aqui que estamos reunidos nessa manhã temos visão das coisas de Deus? Onde está a tua visão, querido? Como está a tua visão? E eu estou falando daquela espiritual agora. Dessa aqui, física, você está vendo, glórias a Deus. Ainda que usando um óculos como eu aqui, mas a gente está vendo. Mas é aquela do sentido espiritual, a visão espiritual que Deus tem para nós. Deus tem uma visão para você. Como ela está? Em sexto lugar, querido, ainda no verso de número 21, ele perde a visão. O diabo foi lá e arrancou os seus olhos. Veja, e fizeram descer a Gaza e o amarraram. O que ele perdeu aqui? Sua liberdade. Amarraram ele agora. Agora ele é um homem amarrado. Agora ele é um homem preso. Viu? Viu aonde o diabo quer levar você? Viu aonde o diabo levou ele com aquela brincadeirinha? Primeira hora ele quebrou a desobediência. E aí começou a se envolver. Veja onde é que ele está agora. Cego e amarrado. Não tem mais liberdade. Não consegue mais andar. Ah, querido, olha que tragédia, olha que tristeza quando você perde a sua liberdade. Antes de conhecer a Cristo, eu achava que os crentes não tinham liberdade. Depois eu fiquei sabendo e entendi que o que eu usava e dizia que era liberdade era libertinagem. Liberdade, querido, é você fazer aquilo que tem que ser feito e não fazer aquilo que você quer fazer. Preste atenção nessa frase. Liberdade é fazer o que precisa ser feito, não é fazer o que você quer fazer. Fazer o que você quer fazer é libertinagem. Fazer o que tem que fazer é liberdade. Nós somos livres em Cristo. Nós podemos todas as coisas, mas não fazemos todas as coisas porque nem todas as coisas me convém fazer. Isso é liberdade. Amém, querido? Glórias a Deus por isso. Em último lugar, capítulo 16, verso 28. Olha onde chegou o nosso grande homem. Olha onde chegou o grande juiz da sua época. Diz o texto 28 do capítulo 16, né? Vá comigo aí no verso 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. O que Sansão está fazendo aqui agora, querido? Orando. Agora precisou chegar aqui para orar? Por quê? Porque ele tinha perdido aquilo que é sagrado na vida de um crente, a oração. Como está a tua vida de oração? Quando eu olho para esse texto, me remete imediatamente para a vida de Jonas. Olhe para a vida de Jonas. Perceba o chamado, perceba a negligência. Veja a misericórdia de Deus vindo sobre ele. Veja Deus falando com ele. Agora você vai pegar ele orando somente lá dentro da barriga do peixe. Por que a gente deixa as coisas chegarem a esse nível para orar? Por que Jonas só foi orar dentro da barriga do peixe? Por que Sansão só vai orar nos últimos minutos da sua vida? Por que a gente não começa a orar hoje? Por que a gente não começa a fazer aquela oração preventiva que se chama? Aquela oração que antevê o problema. Não precisa o problema chegar. Não precisa a doença chegar. Não precisa teu filho ir para a droga. Não precisa a miséria chegar na tua casa para depois você orar. Hoje
é dia de nós orarmos. Hoje o dia é oportuno para nós orarmos. Se clamarmos a Deus, a Bíblia diz que Deus ouvirá dos céus as nossas orações. E Ele se inclinará para nós. E Ele quer responder coisas grandes e ocultas para nós que a gente ainda não sabe. Mas Ele quer revelar para mim e para você nessa manhã. Querido, olhando para todos esses princípios, qual deles você perdeu? Qual deles está em perigo na tua vida? Obediência? Pode ser? Sua identidade? Você já está meio assim, sabe? Com vergonha. Eu passei nessa fase de ter vergonha de declarar que eu era crente, que eu tinha aceitado Jesus. Porque eu aceitei Jesus e aí eu passava na frente dos meus amigos, onde no barzinho que a gente bebia, e lá eles ficavam brincando comigo e eu tinha vergonha daquilo, até que eu aprendi que depois para mim aquilo era um orgulho eles brincar comigo. Porque é bom quando você é enxacotado pela palavra de Deus, porque Deus te exalta. Quem sabe é a tua identidade nessa manhã, quem sabe é o teu dom, querido. Você tem zelado do teu dom, você tem cuidado. Aliás, a pergunta é, você sabe qual é o teu dom? Você tem? Você tem? Agora você sabe qual é? E se você sabe qual é, você está cuidando dele? O princípio, querido, da tua visão. Como está a tua visão espiritualmente falando? A tua liberdade em Cristo? Como está a tua vida de oração? Qual desses princípios está balançado na tua vida? Eu queria convidar você nessa manhã a consertar a tua vida diante de Deus. A consertar a tua vida no altar de Deus. A voltar. O texto vai dizer ainda que amarraram Sansão, querido, num redemoinho. Redemoinho, botava o boi ali em volta daquele redemoinho, enquanto o boi ia rodando aquele negócio, a cana que botava ali ia esmagando. Tiraram os boi e colocaram Sansão agora para fazer isso. Olha que tragédia, olha que tristeza. Um homem de Deus, um juiz em Israel, agora está sob o domínio dos filisteus, do inimigo, preso num redemoinho. Mas diz uma coisa ali na palavra de Deus, que diz que o Sansão começou a crescer os seus cabelos. Dá para você dar uma glória a Deus, querido? Começou a crescer os seus cabelos. Os filisteus não viram isso, mas o cabelo dele começou a crescer novamente. Eu quero que nesse sentido, a tua força, teu dom, comece a crescer nessa manhã. Comece a voltar ativo nessa manhã. O diabo não vai ver isso. Quando o diabo perceber, você já vai estar de pé novamente em nome de Jesus, para servir o Senhor, para ser um homem e uma mulher de Deus, um jovem de Deus nessa terra, para que junto nós, com teu dom, com tua habilidade, com discernimento, do teu jeito, do meu jeito, nós possamos alcançar essa cidade para Jesus. Muitas pessoas virão através da tua vida e da minha vida. Muitas pessoas vão chegar, porque Deus vai trazer. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos cantar aquele cântico aleluia novamente? Pode ser? Vou chamar a irmã Lourdes e a irmã Débora aí em nome de Jesus. Deixa eu dar um tchau para o pessoal de casa aqui. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você tenha uma semana extremamente abençoado. Olha para esses princípios. Vá cada um, vá um por um. Peça discernimento de Deus, né? Deus vai mover, Deus vai trabalhar isso na tua vida nessa semana. Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus.